E aí, povo, tudo bem? Vamos para mais um encontro, vamos para mais uma live juntos aqui. Hoje teremos a participação da Reviver Curitiba, Reviver Campo Magro, Reviver Floripa, como sempre, e Reviver Içara. A Casa Apostólica estará toda reunida, todo o Ministério Reviver reunido aqui hoje. Nosso convidado aqui, Apóstolo Bandeira, estará conosco e vai ser um tempo muito bom. Então aí, ó, o pessoal entrando aí, ó. A primeira que entrou, ó, foi a Nilda. Aí, Nilda, parabéns, hein? A Isabela, o Hélio, um abraço. Leraistre, ele entrou. Aí, Jeff, a Márcia, o Robson, aí, Jader, beleza? Pastor Jader, pastora Júlia conosco aqui. Todos os pastores da Reviver estarão conosco hoje, vai ser um tempo muito bom. Deise entrando, a Márcia, boa noite, Márcia. Apóstolo Bandeira já entrou. Jane, oi Jane, um abraço. Ana Paula, lá de Sara, a Adri, oi Adri, um beijo aí no povo. Renata, um beijo aí na mamãe. Aí Paulo, um abraço, muito bom. Tiago entrando. Quem mais está entrando aí? Richard, lá de Curitiba, muito bom. Vocês vão entrando aí e vão colocando aí de qual Reviver vocês são, beleza? Se é Içara, põe Içara, se é Floripa, põe Floripa, ok? Se é de Curitiba, põe Curitiba, se é Campo Magro, põe Campo Magro aí, pra gente ir vendo a movimentação de todos os irmãos, né? Nós que somos pastores conhecemos mais ou menos, mas muita gente não conhece, então você vai colocando aí, né? A Hortência, aí Jean, muito bem, a Stephanie, muito joia, Gisele ou Gisélia, não sei, né? A Miriam, muito joia, Cassi, ou Cássia, né? Aí, ó, a Gisele botou lá, Reviver Curitiba, muito bom, Gisele, muito bom. Dona Zilmar, seu Carlos, aí Paula Chicrala, a Paula Chicrala não é da Reviver nenhuma, ela é minha irmã de sangue, né? E foi muito bom que ela entrou, que aí tá representando a família Silveira Ricardo aí, ó. Um abraço a todos vocês aí, viu? Meus sobrinhos, todo mundo aí. Muito bom aí o Hélio, né? Yara lá de Sara, muito joia, ó. O P. Henrique lá de Manaus, ó, que coisa maravilhosa. Muito bom. A Miriam de Jacupiranga, que bacana. Aí o pessoal botando, né? O Jeff, aí a Jane colocando, muito bom. A Céia, aí ó, Céia Reviver Floripa, muito joia. Muito bom. Vocês vão colocando aí, né? E vamos gastando esse tempo para a gente poder cumprimentar todos aqueles que estão entrando na live. Muito joia que cada um possa estar participando e possa estar junto conosco. Muito joia mesmo. Aí Dani, muito joia, lá da Reviver Içara, muito bacana mesmo. E aí os pastores que forem entrando, né? Vocês coloquem aí, né? Um abraço a todo mundo. Os pastores da Reviver Içara, da Reviver de Floripa, da Reviver Curitiba, de Campo Magro. Beleza? Muito bom mesmo. E você vai apertando esse coraçãozinho aí, vai fazendo ficar bonito, vai fazendo explodir esse coração, ok? Nós vamos fazer uma live muito bacana com o Apóstolo Bandeira e vai ser um tempo muito precioso. O título desta live, e vamos compartilhar desse assunto, é saindo da mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho. É muito importante a gente entender quem nós somos em Cristo e que tipo de mentalidade nós precisamos ter, porque se a gente é participante do corpo de Cristo, nós não podemos ter outra mentalidade a não ser a mentalidade de um filho, que é responsável, que coopera,
que honra, que é submisso e que está em total obediência ao Senhor Jesus Cristo, a Deus como Pai, e não pode haver entre nós, não pode haver em nós nenhuma mentalidade de escravo. Isso atrapalha muito, tá? Então, dado esse tempinho aí para que todos pudessem estar entrando, eu queria pedir a todos vocês que pudessem pegar esse link e divulgar aí para o pessoal. Talvez alguém não entrou ainda, divulga lá, dá um toque nos irmãos, dá um toque naquele seu parente, dá um toque aí na galera, manda esse link, tá bom? Para o pessoal. Uma boa coisa também é quando o apóstolo Bandeira entrar, que você possa tirar um print da tela, que você possa colocar aí também no seu Instagram, marcar toda a Reviver, marca Reviver Içara, Reviver Floripa, Curitiba, Campo Magro, ok? Para a gente poder estar espalhando esse conteúdo, porque nós não estamos aqui apenas para a gente cumprir um horário, nós queremos liberar um conteúdo que tem muita substância, que tem muito peso, que vai fazer diferença nas nossas vidas. Então, nós não estamos aqui para preencher um horário, nós estamos aqui para vermos que algo do Senhor no seu coração vai estar acontecendo e que possa existir uma renovação do nosso entendimento. É isso que eu quero, é isso que eu oro e é isso que eu quero que vocês também estejam querendo, ok? Vamos chamar o apóstolo Bandeira aí, que já está ligado conosco. Vamos lá, ó, a pastora Ana entrou aí, um beijo, pastora Ana. Ana Cândida, 92, é a nossa pastora Ana querida aqui da Reviver Floripa. Pastora Alice está aqui do meu lado, acompanhando, viu? E é isso aí, vamos lá. Vamos esperar o apóstolo Bandeira chegar. Oi. E aí, apóstolo Bandeira, bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, amados? Tudo jóia. Dá um salve aí para toda a Reviver aí, ó. Rapaz, que alegria. Tava aqui só vendo o pessoal entrando, os nomes que a gente ama tanto, né? E outros que a gente não conhece pessoalmente, mas que alegria, né? Os pastores aí, eu vi a Luciane entrando lá de Campo Magro. Pastora Ana, beijão, querido. Como nós amamos você. Pastora Alice está do teu lado aí sempre, né? Tá colado aqui, tá excelente. Amo demais. Pastora Leile, pastora Ju, pastor Jader, pastor Roger, pastor Vanderli. A gente está esquecendo o pastor Vanderli lá de Cajati. Opa! Nem botamos ele aí na área, né? Mas se tiver alguém, eu acho que tem alguém de Cajati que entrou aí. Alguém de Jacupiranga que entrou, eu acho. Jacupiranga, lá, Cajati. Que gostoso. Isso aí. E você, né, pastor Clebinho? É isso aí, ó. Eu sou lá de Belo Horizonte, ó. Já tem mais de um aqui de Belo Horizonte, já tá fazendo a festa aqui, ó. Você tá com sotaque muito de mineiro ainda. Isso aí vai ser difícil tirar, viu? Perde um pouquinho, mas não dá para tirar, viu? Mistura com carioca, com o pessoal de Floripa, aí a gente vira cidadão do céu. É verdade, é uma mistura boa. Olha lá, o pessoal de Campo Magro parece que está entrando aí também. Ó. Aí, entrou aí, ó. Entrou pastora Lu, pastor Edson, um abraço a todos vocês aí. Falar para os pastores que eu não sei se dá jeito de fazer isso, mas se eles quiserem falar alguma coisa, manda uma mensagem aí que a gente pega a mensagem deles. É isso aí, manda aí. Todos os pastores, escrevam uma mensagem que nós vamos ler aqui. A Isabela, que está me ajudando aqui, vai me dando um toque. Ó, pastores escreveram alguma coisa. E se você também, que não é pastor, quer escrever algo, quer fazer perguntas, fica aí com o seu dedinho aí pronto. E você vai poder fazer pergunta também. E ao longo do tempo a gente vai dando oportunidade. Beleza? Com certeza. Apóstolo Bandeira, vamos começar o assunto então, porque esse assunto vai render, nós vamos ter pouco tempo. Vai. Isso aí é um assunto delicadíssimo, né? É um confronto, acho que histórico, da igreja, de Deus com a gente, né? Com relação a estabelecer
na essência, uma mentalidade que vem estruturada e fundamentada nos pensamentos de Deus. Como nós somos homens e pecamos, a gente pensa de forma diferente dele, né? Parece que quando o homem pecou, ele tem uma amnésia de Deus, não sabe mais quem é Deus, onde ele está, e ele começa a tentar entender o propósito da vida, e aí a história da humanidade vai se desenrolando, né, através de tantas realidades e situações. Mas quando chega aqui no novo pacto, que é o que interessa para a gente hoje, em Cristo, esse confronto parece que aumenta, né, pastor Clebinho? Porque a mentalidade que Jesus veio trazer aqui na Terra para estabelecer conforme o coração funcionando de Deus e esbarrando no nosso pensamento, isso é uma coisa muito de confronto. Lá no Velho Testamento a gente viu isso muitas vezes, né? É o mais conhecido lá que eu vejo assim é quando o povo saiu, foi arrancado do Egito. Durante muitos anos eles ficaram ali sendo cativados e cultivados com uma mentalidade do Egito. Sim. Apesar de saber que tinha um chamado de Deus, eles não sabiam direito como que isso funcionava. E a maior dificuldade que Deus teve, meu amado, não foi tirar Israel lá de dentro do cativeiro do Egito. Ali, isso aí, para Deus, fez milagre, sobrenatural arrancou. Deus teve dificuldade de, no caminho, ir transformando a mentalidade que estava enraizada no passado. Sim. Você vê que todo o Êxodo, todo o Deuteronômio é o confronto que eles tinham a ponto de Deus ter que, resumindo, né, porque tem muito detalhe ali, permitir que muitos morressem para não levar essas pessoas para um lugar novo, para algo que Deus havia preparado com uma mentalidade velha. Imagina o desastre que ia ser aquele povo com aquela mentalidade dividida, confusa, corrompida, e para aquilo que Deus estabeleceu como novo. Aí você lembra que Deus foi tratando, dentre outras coisas, até que surgiu uma outra geração, cresceu, e com essa outra geração, Deus precisou estabelecer essa mentalidade que estava em Josué e estava em Caleb. Tinha alguém ali. E aí vem, aí você vai vendo que a mentalidade é uma coisa que vem permeando a Bíblia, entra no Novo Testamento, os confrontos que acontecem. Lá em João, que é o que a gente quer falar, a Bíblia diz que Jesus estava conversando lá em João capítulo 8 com os fariseus, e o confronto era um confronto de paternidade. Quem é o pai de quem? Sim. Eles estavam falando que o pai deles era Abraão. E o Senhor estava ali mostrando, revelando para eles quem era o pai deles, que eles criam, e eles não conseguiam desconectar a revelação, o entendimento daquilo que estava acontecendo ali na frente deles, ao vivo, com aquilo que eles deixaram arraigar dentro da estrutura de pensamentos deles, e o confronto ficou horrível. E Jesus falou assim: o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Ele chegou num ponto, num clímax, que eu vou... só para dar uma introdução, né? E eles não entenderam esse lance, porque essa questão de escravo não fica na casa, é que o escravo tem a sua residência na senzala, meu irmão. E o filho tem a sua residência na casa. Mas os dois trabalham na casa. O escravo e o filho trabalham junto, por isso que é às vezes complicado. Mas a mentalidade diferencia. E aí, cara, ele chegou no versículo 43 e falou assim: esses caras não estavam entendendo, eles continuaram rejeitando e confrontando Jesus com algo que deveria ser incomum para eles. A conversa deveria fluir. E ele, no versículo 43, falou assim: qual é a razão que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Olha que louco. E aí Jesus chutou o balde, né? Porque quando ele percebeu que os caras não iam entender, que não iam compreender o que estava acontecendo ali, o entendimento, a linguagem deles era de escravo, apesar de ser tradicionalmente religioso e profundamente religioso. Rapaz, Jesus chutou o balde. O pai de vocês é o diabo. Rapaz, eu não sei o que passou na cabeça dos caras ali na hora, né? Piraram, né, Bandeira?
Os caras eram religiosos, cara. Os caras estavam assentados em cima de toda a estrutura judaica religiosa e Jesus disse que o pai deles era o diabo. Cara, os caras ficaram irados. Ficaram irados. Por causa de quê? Mentalidade, essa questão que vai se desdobrando hoje, pessoas que entendem, pessoas que não entendem. A gente vai rolar isso aqui hoje. O poder do entendimento. O poder do entendimento que ativa a revelação de Deus em nós. Isso aí é fogo, cara. Isso aí é uma coisa que a gente vê permeando todo dia o cotidiano das pessoas, nas conversas, nas perguntas, nas ações, nas reações das pessoas e vai embora. Qual que são, Bandeira? Aí, segundo a sua maneira de ver, pela sua experiência e colocando isso na palavra, nos dê aí algumas características de alguém que faz parte da igreja, não como membro de uma denominação, mas aquele que já nasceu de novo, mas ainda tem uma mentalidade de escravo. Quais são algumas características? O que essa pessoa ela vai demonstrar durante o convívio na igreja, o convívio da comunhão com Deus? Diga para nós. Isso aí é bem complexo, né? Apesar de ser claro na palavra, o motivo que Paulo em Colossenses orava pela igreja era que Deus abrisse o entendimento deles. Efésios também fala isso, que eles tivessem o entendimento iluminado para entender. Então, existe um fator fundamental, que é onde eu gostaria da gente trocar algumas ideias aí, e se o pessoal quiser dar sugestão, fazer pergunta, está aberto, porque essa é uma conversa que começa, mas não termina, porque ela pode ir longe, né? Como sempre, né? Nossas conversas pela live nunca terminam, né? Ela começa, mas não termina, né, Cleber? Que coisa, né? É porque é muito amplo, profundo, né? É que a humanidade, quem conhece a sociologia e todas as ideologias e o fundamento da estrutura do ser humano, ela está fundamentada em três coisas. Aqui que está o troço difícil. Direito, lógica e razão. Cara, direito, repete lá para nós. Direito, lógica e razão. Alguém escreve isso aí para nós, ó. Direito, lógica e razão. Essas três mentalidades aí são muito importantes para a gente entender. Ela é uma base de funcionamento que gera pensamentos dos mais diversos na história. Isso é desde o início, é o ser humano. O ser humano ele luta pelo direito dele. Tu vê a loucura que está acontecendo hoje aí no mundo todo, a convulsão das brigas, né? Cada um entendendo de uma forma o direito que eles têm. E, em parte, todos nós, seres humanos, temos direito, mas a loucura é que as pessoas lutam pelo direito, mas elas talvez nem tenham entendimento da responsabilidade que elas têm. Como é que você vai assumir um direito se você não sabe direito qual é a responsabilidade que você tem sobre as realidades que estão expostas? Aí você vê briga, guerra, confusão, as pessoas falando a mesma coisa, mas se confrontando com atitudes diferentes. Então, essa questão de eu tenho direito, isso aqui é uma coisa enraizada no ser humano. Isso criou revolução na história. Isso cria muitas coisas. E a lógica também. Porque o raciocínio lógico, dentre muitas outras coisas, que isso também é muito amplo, é que ele pensa assim, não, mas isso é lógico. Eu tenho... Aí ele vem para a razão. Eu tenho razão de falar isso daí. Mas o que é lógico para você pode não ser para mim. O que é lógico numa cultura muçulmana, o direito de uma cultura muçulmana, a razão de uma cultura muçulmana não é a mesma que se procede numa cultura judaica, ou numa cultura cristã, ou numa cultura ateísta. Imagina as pessoas lutando pelo seu direito no mundo, na sociedade, cada uma partindo do princípio que tem direito. Que a lógica dele é que tem razão. Cara, é briga, é confusão. Porque ninguém consegue chegar no meio termo, porque o ser humano não tem essa questão. Direito, lógica, razão, tem muitas intensidades diferentes. Imagina agora, isso aqui é muito amplo, né?
Isso aqui dá para... Tem muitos escritos, livros. O mundo funciona assim. Agora imagina isso que interessa para nós, Tevio. Uma pessoa que se converte e que cria uma cultura cristã, mas continua preso naquilo que ele pensa. Direito, lógica e razão. Ele tem a maneira de funcionar humana e se esbarra com a maneira de funcionar divina. Que a humana diz, eu tenho direito, eu vou lutar por isso. A divina diz, você tem que renunciar a tudo que você tem. Cara, que conflito! Você vê, quando Jesus fala uma coisa para os fariseus aqui em João 8, e os caras entendem outra. E Jesus fala assim, vocês não entendem o que eu estou falando. Vocês não conhecem a minha linguagem. Quer dizer, a linguagem de Deus, ela não parte do raciocínio de lógica, direito e razão. Ela parte de revelação. Ela parte de conhecimento de princípios eternos. Então, porque isso daí vai gerando o quê? Um direito, lógica e razão cria regras que eles acham que serve para a sociedade. Então, aí vem, rapaz, aí vem loucura, né? Aí vem o racismo, né? Vem os preconceitos, porque as nossas regras são cheias de manias, de coisa tinhosa do ser humano manipular o outro. E a gente quer impor para todo mundo. Cara, eu vivi quase 40 anos servindo a igreja perseguida dos países comunistas. Ali existe uma lógica, um direito estabelecido, uma razão que funciona debaixo do comunismo. A ideologia comunista é uma loucura de bonita no papel. Mas eles mesmos dizem que para que todos possam viver daquela forma, eles precisam impor isso à força. Se precisar usar as armas, está escrito isso dentro do direito que eles creem que tem para que todos possam viver de forma igualitária. Agora, cara, como é que você vai viver de forma igualitária se a dimensão de raciocínio, de direito, lógica e razão de cada um é diferente? Então você tem que suprimir o que eles pensam. Você tem que abafar o que eles querem para colocar o nosso, porque o nosso é o melhor. Nós temos direito de viver assim. Cremos nisso. Aí, meu irmão, vai embora. Agora imagina um crente que se converte, que é permeado desde pequenininho com a mentalidade que é estruturada nessa base. Inflado pelo diabo, né? Nós não estamos nem entrando aqui na questão que o diabo funciona inflando isso, né? Não, você tem direito, você tem a lógica é isso, você não pode ser irracional. Quer dizer, aí de repente você entra numa dimensão, numa órbita sobrenatural que você mexe com as coisas, não sabe nem que está mexendo. E aí está o cristão dentro da igreja com essa mentalidade, sendo instruído com aquilo que é revelação, que é sabedoria, que é entendimento de Deus, que transforma esse tipo de mentalidade arraigada dentro do nosso ser, lá no íntimo, no psique do homem, e se depara com palavras como Jesus disse, né? Se alguém te pedir uma capa, dá tudo. Se alguém te der um tapa na cara, dá o outro. Cara, como é que o cara vai entender isso? Não. Se o cara me der um tapa, eu tenho direito de dar outro nele. Que isso? Eu não vou ser capacho. Ninguém vai mandar em mim, vai pisar em cima de mim desse jeito. Cara, isso é uma loucura. E essa linguagem do céu, que funciona com revelação, conhecimento, baseado num amor que é a natureza de Deus, que é dar. E a do homem, direito, lógica e razão, que na essência funciona como receber. Eu quero, eu preciso, eu tenho direito, eu vou lutar por isso. E de repente os caras vêm para dentro da igreja com essa mentalidade. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que se converte e acha que tem o direito, né, de falar algumas coisas que ele acha lógico, que ele vê e coloca como a razão dele, e aí dentro da igreja começa a entrar, infiltrar, invadir esse tipo de situação. Meu irmão, aí o negócio fica difícil, né? É verdade. Essa mentalidade de escravo que a gente traz para o convívio de uns para os outros, e essa mentalidade que a gente carrega, ela atrapalha todo o andamento de uma casa paterna, porque o Senhor delegou a autoridade
aos pais na fé daquela casa, e ali no meio daquele povo tem alguns que, na verdade, não se submetem inteiramente por conta dessa mentalidade, né, Bandeira? Sim, porque você não consegue se entregar sem reserva se algo dentro de você funciona diferente daquilo que você está ouvindo de Deus. O confronto é esse. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, dai ouvidos a Deus, está escrito aqui. Mas não, eu dou ouvido a mim, eu dou ouvido às pessoas. Quer dizer, eu crio em volta de mim um círculo de fogo de razão. E eu quero mencionar uma palavra, que a vida do espírito não é ativada pela razão, querido. E nem pela emoção. Ela funciona com o poder de Deus. Porque se a gente só funcionar na emoção, quando acabar a reunião, toda a revelação se perde. Porque a nossa razão ela é limitada. Quantas pessoas tem no mundo hoje, meu amado? 7 bilhões. Cada uma achando que tem razão. Que é uma referência do raciocínio lógico pelo qual ele escolheu e optou por um caminho da vida. Imagina esse negócio dentro da igreja. Que burburinho, né? Que balbúrdia, que isso vai acontecer. Então, já cansei. Eu sou pastor há muitos anos, cara. Eu cansei de ouvir pessoas falar assim: não, eu sou membro dessa igreja, eu tenho direito. Olha aí, ó. Uau! Eu tenho direito. Se você Bandeira, tem direito aqui, fala para mim. Então, eu tenho direito a falar o que eu quero, eu tenho direito a dizer que está errado isso, eu tenho direito. Aí tem uma situação delicada, porque existem maneiras de falar dentro da palavra aquilo que nós identificamos como uma operação maligna, um erro de alguém, um pecado. Nós podemos, a Bíblia ensina a gente a abordar isso, mas quando você vem, eu tenho direito de falar, eu sou membro, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, olha aí a lógica. Eu gosto, não gosto. Isso aqui é uma coisa louca. Porque a gente funciona no mundo assim, eu gosto, eu faço. Não gosto, não faço. Só vou fazer o que eu gosto. Aí vem dentro da igreja e vai fazer a mesma coisa. Aí se ele é contrariado na mentalidade que funciona nessa base humana, hoje é fácil, ele vai para outra igreja. Ou ele não vai no culto, ou ele boicota. Rapaz, tem gente que não sai, mas boicota. Boicota a igreja. Ele sai da reunião e fala assim, você concordou com o pastor? Você concordou com o que eles fizeram hoje, disseram? Na reunião ele não fala. Mas fora ele fala, você concordou? Pois é, na verdade, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade covarde, porque em vez de falar com aquele que precisa falar, causa confusão na mentalidade de quem está submetido, e muitas vezes pode trazer muita confusão, né? Com certeza. A maior parte da confusão histórica da igreja, até na questão, no quesito de entendimento da Bíblia, eu entendo que isso aqui é desse jeito, eu entendo que é daquele. Criou as cisões, as separações. Quer dizer, eles começaram a criar um caminho paralelo entre a fé e a razão. Quer dizer, e aí eles pensam, não, você quer dizer então que eu não posso raciocinar? Que eu não posso viver minha vida e ser feliz? Olha aí, direito, lógica. A pessoa se acha na razão de falar dessa forma. Cara, eles vão entrando por um caminho obscuro, delicado, sutil, que às vezes você não consegue separar. Porque a gente não... Deus, quando criou a gente, e ele disse que a gente deveria ter unção, ele não disse que a gente deveria abortar a nossa inteligência. A nossa inteligência foi dada por Deus. Mas a inteligência de Deus, que é a sabedoria do alto, a Bíblia diz, nos chama para entrar no outro nível. O conhecimento humano tem um limite. Funciona nessas órbitas, mas o conhecimento divino tem outro. Então, quando eles começam a se conectar, a gente ou renuncia ao que a gente pensa e quer, ou tem direito, porque senão a gente vai ficar vagando e andando por aí de acordo com aquilo que eu gostei e que eu não gostei, porque Sim. quando chegaram para Jesus, né, e chamaram ele de bom, lembra? Tu és bom, Jesus. Eu não sou bom, não. Sim. Bom é meu pai. Por que ele não aceitou ser chamado de bom? Porque esse era o sistema do mundo. Um dia é bom,
um dia não é mais. Sim. Eu reputo o que eu acho bom, aí eu fico ali. Eu reputo o que eu não acho bom, eu não quero mais aquilo. Jesus, quando ele terminou de fazer ali o sinal ali no primeiro casamento, em Caná da Galileia, todo mundo bateu palma para ele, mas ele não se entregava para esses caras. Porque ele sabia o que era o coração humano. Um dia está aplaudindo e um dia está vaiando, conforme o que ele acha que é bom. Aí eu Sim. acho que é bom ficar com esse pastor nessa igreja, ou trabalhar aqui. Eu não acho mais. Aí eu não estou mais, saio. Aí vão perguntar para ele, não, mas eu tenho direito. Eu tenho direito de ficar onde eu quero. Pessoal, isso é louco. Eu tenho direito de ir para onde eu quero. Rapaz, é como tem tantos desdobramentos isso aí, porque existem maneiras de corrigir, só que não é o que nós vemos na história. Aí vem, você está vendo aí o pau que está comendo no mundo, mas também come dentro da igreja, cara. O Sim. pau está comendo dentro da igreja há muitos anos, com pessoas que funcionam com bases distintas e vivendo no mesmo ambiente. Com Então, certeza. quando você discorda de algo, eu estava meditando nisso aqui, ali, olha que louco, quando Caim matou Abel, ele discordou que Deus chamou a atenção dele. E ele ficou, a Bíblia diz, irado. E a Bíblia diz, ele se levantou e saiu da presença de Deus. Meu Deus. Uau. Quando você fica irado, a Bíblia diz o segundo ponto, o semblante dele caiu. Quantas pessoas ficam magoadas, chateadas, Uau. quando alguma coisa confronta a mentalidade delas? Elas têm uma opção, fica bravo com a gente. Aí vem aquele problema, elas ficam bravas com a igreja, com o sistema, e chuta o balde, chuta a igreja, chuta o pastor, chuta quem for, porque eu tenho direito a ser livre. Espera aí, Jesus disse aqui, conhecereis a verdade vos libertará. O mesmo contexto. Aí no 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, não você buscar uma libertação, verdadeiramente sereis livres. E aí ele fala, vocês religiosos estão dizendo que são livres, mas vocês estão procurando matar, porque a minha palavra não está em vocês. A minha revelação, meu entendimento, minha sabedoria não está em vocês. Cara, ele está falando com gente do povo. Aí você vai ver a mulher de Samaria ali conversando com Jesus. Não, quem me deu esse poço aqui foi o meu pai Jacó. Aquela mesma coisa, o meu pai Abraão. Então, quando você tem uma mentalidade que não é ativada pelo espírito, você funciona no poder da lógica, da razão e do direito, e ninguém te segura, meu chapa. E é o seguinte, você tem lógica, eu tenho razão de falar assim. Você vai vendo nos relacionamentos do casal, do pai com o filho, os conflitos de geração, né? Os conflitos de entendimento da igreja. Por exemplo, as pessoas hoje estão fazendo cada aberração em nome de Deus dentro das comunidades gospel e evangélicas, e eles falam, não, nós temos direito de ser livre e fazer desse jeito. Deus me entregou. Eu não concordo com a sua visão, não concordo. Esse negócio tem gente que não concorda com a visão. Às vezes eu ouço, eu não concordo com a tua visão. Aí eu falei, que visão? Aí outro dia eu perguntei para umas pessoas, que visão que você está falando? A pessoa não sabe nem definir qual é a minha visão. E ele discorda. Quer dizer, tem uma coisa aí no fundo que fica embrulhada. E é claro, é um palito para ela não gostar e sair. Jesus, então, voltando lá, falou assim, não, peraí. Eu não sou bom, bom é meu pai. Se eu sou bom com minha esposa, eu posso ser ruim também com ela, cara. E você pode ser bom com a Leine, pode ser ruim com ela em outro momento. A gente pode gostar de uma igreja e pode não gostar de outro momento. Quer dizer, nós vamos basear nesse tipo de raciocínio, direito, lógico, em relação à nossa bondade, nós vamos tomar a decisão baseada no que nós queremos. Aí, Jesus falou assim, peraí, qualquer um aqui pode ser bom, qualquer um pode ser ruim. Eu não sou nem bom nem ruim, meu pai é bom. Agora, eu sou a verdade. Opa! Aí eu já não posso falar isso. Eu não posso falar eu sou a verdade. Nem Buda falou isso, nem Gandhi, nem Maomé. O único que falou foi Jesus. Eles eram bons, esses caras, mas a verdade era um. Sim. E verdade é definida. Tem um sistema de essência que nasce de um outro âmbito, que procede do alto, que a Bíblia diz, e opera dentro da gente.
Se isso não operar, não ativa o poder do espírito de entender o que está rolando naquele momento. Por falta de entendimento, nós temos um problema sério. Por falta de entendimento, nós temos feito muita confusão. Tomado Sim. decisões de destino, ou ficando boicotando a igreja. A pessoa, às vezes, não é contra, mas ela também não é a favor. Ela fica lá dentro, não mexe comigo, não rala em mim, não mete a mão comigo, porque senão tu vai ver o que vai acontecer. Tu não é meu pai, tu é só um pastor. E pastor não manda em mim. E não manda mesmo, ninguém que nenhum pastor. Bom, eu espero que nenhum pastor queira mandar, porque tem alguns que querem, né? Que também não tem entendimento. Então vai, cara, o negócio vai longe isso aí. Essa ativação do espírito para produzir entendimento que me faz crescer, entender o poder de Deus agindo. Ah, então você vai deixar todo mundo pisar em você, fazer o que quer com a tua vida? Cara, ou então eu vou lutar. Eu vou lutar com as armas que eu tenho. As armas que o homem tem, direito, lógica e razão, vai para a guerra, vai para o racismo, vai para a porrada, né? Que é o que acontece. Porrada mesmo, você está vendo na televisão todo dia as pessoas. Rapaz, o negócio está ficando sem limite. Eu vi ontem, hoje, as brigas, o neguinho está brigando em tudo que é lugar, tudo que é canto. Parece que liberou um espírito de direito, lógica e razão, inflado por esse espírito que eu vou lutar pelo que eu quero e ninguém vai me segurar. Cara, se isso aí continuar invadindo o mundo, vai ficar complexo. Com certeza. E esta mentalidade de escravo que nós estamos expondo aqui é uma mentalidade que prejudica a edificação da igreja, porque o escravo, ele sempre vai querer algo para ele. O escravo, mesmo na casa do Senhor, ele vai querer sempre o dele, vai querer sempre receber o salário. E se um filho que está na casa do pai, ele tem uma mentalidade escravo, ele vai querer que as coisas do pai sejam dele. Então, é tão prejudicial que alguém que nasceu de novo mantenha essa mentalidade de escravo, de direito, lógica e razão. Eu quero, eu gosto, esse é o meu ponto de vista. E aí vem insubmissão, vem rebeldia, vem apatia, vem aquilo que, né, você colocou muito bem, que é uma espécie de boicote, que a pessoa não de fazer, ou algumas vezes ela dá alguma coisa e ela vai querer algo em troca, vai querer alguma coisa, algum reconhecimento. Então, essa mentalidade de escravo, queridos, ela é prejudicial. Nós, como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, que estamos incumbidos de aperfeiçoar os santos para que os santos façam a obra do ministério, a gente não consegue edificar nada com uma mentalidade de escravo. Nós não conseguimos. Nós temos os filhos de Deus que o Senhor nos concedeu para o nosso pastoreio. Estamos cuidando, estamos querendo ver que as famílias estejam sendo edificadas, mas se ainda existe em nós, porque essa mentalidade não é apenas em quem é membro de uma congregação, é também na vida da liderança, na vida dos pastores. Se nós mantemos uma mentalidade de escravo, o espírito não vai conseguir edificar nada, muito menos nós, apóstolos e pastores, vamos conseguir edificar nada, porque tudo que a gente quer levantar, essa mentalidade escrava, ela vem para destruir, não é, Bandeira? Sim, com certeza. Eu estava ouvindo você falar aqui, fico imaginando, cada um pensando. Então, vocês acham que só o pastor tem razão? Olha aí. A pessoa já vai fazer uma pergunta baseada na lógica de funcionamento dele. Porque nós não queremos ter razão. Nós queremos aprender, todos nós nos submetemos à verdade.
a verdade, ela não é pessoal. Por isso, querido, eu sei. Tudo bem, eu vou chutar o balde aqui. Tem muito pastor idiotizado que manipula as pessoas no âmbito espiritual com a lógica, o direito e a razão. Prendendo as pessoas, intimidando, impondo, colocando medo, ameaçando. Até com isso aí na religião é muito real, na história. Eu sei que existe essa realidade. E aí as pessoas falam assim, então você pensa que só você tem razão? Olha, outra pergunta que é delicada, hein? As perguntas, elas já são feitas na base da lógica da razão religiosa. Porque ela já vem com isso do mundo. Então, quando Nicodemos estava conversando com Jesus, esse negócio de não se encontrar é muito comum na sociedade, na família, em todos os lugares. Porque Jesus, conversando com Nicodemos, ele estava falando uma coisa e Nicodemos entendendo outra. Então, quando a gente está conversando uma coisa e a pessoa está entendendo outra, qual é a saída para uma pessoa que é do Senhor, que tem entendimento, que é ativado no Espírito, que quer edificação, que entende que existe uma revelação, não da palavra, que ela é total, mas uma revelação de entendimento progressiva dentro da gente, que a gente vai entendendo melhor, vai amadurecendo. Então, o que a palavra de Deus diz? Talvez muitas das nossas conversas terminariam se a gente falasse assim, eu acho. A gente deveria falar, a palavra de Deus diz. Com certeza. Se a gente, rapaz, o que eu ouço de eu acho, às vezes eu também me acho falando assim, entendeu? Quer dizer, a gente tem um entendimento e acha alguma coisa. A gente não tem que achar nada, a gente tem que, puxa, se essa pessoa não está conseguindo entender o que eu estou falando, ou tem algum problema aqui no âmbito de espírito, que é o que acontecia constantemente na palavra, e aí a gente precisa conversar sobre isso, e aí tem a colocação. Eu já percebi isso. Quando nós somos confrontados pela palavra na boca de uma pessoa que ama Deus, se a nossa reação for ficar irado e cair o semblante, e olha que tem gente que fica magoado, se fecha, pode botar outros sinônimos aí, já é sinal de que, na verdade, nós não estamos lutando para descobrir, ter uma revelação da palavra, nos submetendo ambos ao Senhor. Nós estamos já entrando num litígio, numa briga que vai causar conflito, atrito. Isso é comum entre o marido e a mulher. Às vezes eu falo, não vou mais falar, não adianta. Já pensou? A gente começar a agir assim, já falei, mas o pastor, minha esposa, meu marido não vai me ouvir mesmo. A gente vai tomando decisões baseadas nesses direitos que nós achamos, ou então porque nós estamos sendo assolados, que alguém assola a gente. Tem pessoas que têm uma personalidade muito forte. Minha esposa sempre fala isso. A nossa personalidade vai massacrando o outro, vai reprimindo o outro. De repente, a pessoa vive confinada à sua emoção. Não há uma liberdade do espírito. E o cara usa isso em nome de Deus, meu amigo. As maiores guerras do passado foi em nome de Deus. Com hoje certeza. O mundo não consegue entender essas guerras. E hoje não está diferente. Hoje está indo para outros âmbitos, mas, cara, as nossas brigas hoje são assim. Então, os partidos políticos hoje, né, estão aí deflagrando uma atitude, uma ação e uma reação. Eu tenho visto e ouvido alguns falando, isso daí não é só um que tem o privilégio, porque o capitalismo é tão maligno quanto o comunismo, quanto qualquer ideologia, só muda a figura. Agora, tem alguns que têm mais a liberdade de pensamento, pelo menos você pode pensar. Cara, eu fui nos países comunistas, o cara não pode nem pensar. O cara tem medo até da sombra dele. Então, não é o pessoal não sabe o que é esquerda, o que é comunismo. A ideologia pode ser bonita, mas o funcionamento dela é altamente maligno. Lá ninguém pode pensar nem respirar. 40 anos, não foi 40 dias. Eu já fui 26 vezes para Cuba, cara. Desde 83 eu entrei ali, quando a Rússia ainda estava lá, o comunismo só caiu em 89, que começou as barreiras do mundo cair. Quer dizer, o pessoal hoje na Rússia, que eu fui lá, na China também andei lá, o pessoal tem medo até de pensar. Então,
Quer dizer, tem algumas ideologias que roubam até o teu sistema de direito, lógica e razão. Você não tem mais nada. Tudo é do outro, do Com governo. certeza. E aí, meu irmão, aí vem os pastores corruptos, né? Vem a religião corrupta, vem o cristianismo corrupto, que também tira o teu direito e começa a impor leis, regras, legalismo. Cara, isso é louco demais. Você vê que isso aí não tem fim. É verdade. E outra coisa muito importante para todos os irmãos que estão acompanhando aí, quero dar essa pausa aqui e mandar um abraço grande a todos vocês, né? Pessoal que entrou aí depois que eu cumprimentei. Um grande abraço. Quero saudar aqui todos os pastores do Ministério Reviver. Um abraço a todos. Quero agradecer a todos vocês por estarem participando conosco. Amo a vida de cada um e é tão bom a gente poder estar fazendo essa live juntos. E outra coisa, Apóstolo Bandeira, nós que fazemos parte do Ministério Reviver, que somos a liderança, tem sido muito claro para nós esse entendimento, temos sido renovados, temos passado por transições para que possamos ser mais exatos no entendimento, de acordo com esse novo pacto, essa nova aliança em Cristo, não querendo desclassificar nada, mas classificar. Nós temos entendido cada dia mais o que é igreja, o que é corpo de Cristo. E a última coisa, e se é a última, eu não quero nem considerar essa hipótese, mas a última coisa que nós queremos é edificar e levantar o Ministério Reviver. Nós queremos edificar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o edifício de Deus. Nós estamos trabalhando segundo o plano que ele nos passou. Então, quando vem uma mentalidade de escravo na vida de um filho, querendo trazer uma ideia nova, querendo trazer a sua própria perspectiva, a sua maneira de ver, não tem problema nenhum, desde que ele traga para nós o que a palavra está dizendo. Que, na verdade, na maioria das vezes, o que vem é a sua própria mentalidade, a sua própria maneira de viver, os seus gostos, o que vem é os seus pontos de vista, é os seus direitos, é as suas reclamações, as suas mágoas, as suas preocupações com aquilo que ele quer não estar acontecendo. Então, o que nós queremos edificar, irmãos, não é Ministério Reviver, nós queremos edificar a igreja. É o reino. Então, o que nós estamos fazendo é pegando a palavra e ministrando a palavra. E se existe alguém que pela palavra pode passar algo, que passe. Nós não estamos querendo que ninguém deixe de participar. A nossa preocupação como liderança é que essa mentalidade de escravo na vida de um filho atrapalha tudo. Não deixa a gente ir para frente. Quando a gente pensa que avançou, levantou, já vem essa mentalidade que quer derrubar. Então, é disso que nós estamos falando. E eu queria que a gente terminasse, Apóstolo Bandeira, com esses minutos que nós temos. Temos cerca de 10 minutos para você passar para nós o quão importante é a gente ter uma mentalidade de filho. Quais as características do filho, o que o filho faz, como procede, como que o filho desenvolve no meio de uma casa paterna. Muito importante isso que você colocou, né? Porque nós estamos conversando aqui, as pessoas estão ouvindo, todo mundo pensa alguma coisa. Como é bom quando a gente está no âmbito de poder conversar e ouvir todo mundo, e na palavra todo mundo trazer, porque aquilo amplia, né, o estabelecimento. E nós não queremos que as coisas passem por nós, queremos que as coisas passem pelo Senhor, pelo Espírito da palavra. Porque senão eu vou dar o fecho disso e vou partir para essa tua pergunta. Porque aqui em 2 Coríntios, aqui é louco, no capítulo 3, a Bíblia diz exatamente isso. Onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quer dizer, nós estamos falando de liberdade, mas olha que interessante,
que no versículo 14 diz, mas os sentidos deles estão embotados, dos judeus, porque hoje eles fazem a leitura da aliança antiga com o véu que permanece. Sim. Então isso não é revelado que em Cristo esse véu é removido. Então eles leem, mas o véu está posto sobre o coração. Está emborradinho, está chateado, está nervoso, vai chutar o balde, vai por aí, né? Então, agora, quando a gente se converte, a primeira colocação da resposta, o véu é retirado. E o Amém. Espírito do Senhor age com a liberdade dele, que não é libertinagem, que não é baseado nos sentidos embotados nossos, que as nossas percepções do sentido, influenciado pelo pecado, não são legais. Então, a primeira coisa que eu vejo com pessoas que realmente nasceram de novo é que você tem liberdade no espírito de estar à vontade dentro do reino de Deus, cooperando com aquilo que Deus depositou na sua vida, na medida de cada um, fazendo o corpo crescer. Ninguém fica para trás. Ninguém tem que ir na frente. Todos vamos sendo coordenados e ordenados pelo Senhor. E aí Amém. tem um ambiente de luz. Amém. Que governa. Então vem a alegria. Então você se converte, o véu cai, você tem a liberdade do espírito madura para processar, para buscar ajuda. Aí vem a alegria. O ambiente de alegria, para mim, pastor Clebinho, é o ambiente mais lindo de uma igreja. Onde a alegria do Senhor está ali, tem força. É porque a alegria não é medida de conhecimento, de revelação. A alegria é uma disposição do espírito. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, que os judeus tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. Sim. Porque eles estabeleciam a própria justiça dele e tiravam de Deus. Então, uma igreja alegre busca a justiça de Deus. Quer dizer, a justiça de Deus é que, através do corpo, nós vamos operar com cada medida que recebemos, num crescimento, para que todos sejam supridos. Não existem faltas. Quer dizer, a falta que existe na demanda social, financeira, ela é suprida pela provisão do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada tem faltado. Isso significa que não tem gente com problema, com necessidade, com carência? Claro. Nós vamos conviver com isso até o fim. Mas a alegria, o véu retirado, a conversão, o governo de Deus, a justiça do Senhor, em procurar fazer o melhor para o outro, como se fosse para si mesmo. Cara, isso cria uma comunidade bombástica. A gente não precisa nem ter tanta revelação. A gente precisa de uma expressão coerente que leva a gente para essa realidade, cara. E aí, todos percebem que um só governa, é Cristo. E todos querem achar a mesma solução na palavra. Todos querem, apesar de serem às vezes desgostosos, né, confrontados, eles vão renunciar aquilo depois de passar o momento da raiva, da tristeza, que é comum do ser humano, eles vão se prontificar. Eu tenho visto irmãos na comunidade reviver aqui, aí também, em tudo que é lugar, que tem um coração pronto, prontidão. Cara, que apesar de toda a tristeza, eles superam isso e servem. Amém. É uma Amém. comunidade que serve. A pessoa emborrecida, ela não serve. Ela se Sim. fecha. A pessoa alegre, ela se abre. Ah, mas se eu me abrir, eu corro o risco de alguém me ofender. Meu irmão, enquanto você estiver na terra, esse risco é real. Eu posso te ofender, você pode me ofender, todos podem se ofender, mas nós vivemos numa comunidade espiritual, o entendimento manifesta a glória de Deus, a Amém. alegria de Deus, o servir. Quer dizer, eu vejo pessoas que não querem servir, N motivos. E eu vejo pessoas que não têm nem tanto conhecimento, que se alegram em servir. A comunidade, as pessoas vão chegando, vão vendo a alegria das pessoas, aquele amor, aquele cuidado. A gente não sabe o que fala, mas abraça, toca, poxa, se precisar de mim, eu te amo. A pessoa olha assim pra gente. Quer dizer, ela não consegue resistir a uma comunidade que manifesta esse amor, essa graça, essa Amém. alegria. Isso, para mim, é uma comunidade que cresce. E é o que Amém. nós vamos lutar, Cleber. E a gente está lutando contra o sistema religioso
de certa forma, que funcionou anos e anos, séculos, de uma outra maneira. As pessoas que são mais poderosas, são mais conhecidas, são as que estão na frente. Não. Cara, a gente dá o valor para a vida das pessoas. Aqui está o peso de valor. O entendimento, ele vem quando a gente dá peso, eu anotei isso aqui, de valor para as coisas do Senhor. Amém. A glória de Deus é um peso que ele dá para a verdade. Deus glorifica o nome dele, dá um peso. E Jesus era o peso que Deus deu para a terra, de glória. E ele glorificou a Deus. A igreja tem valores do Senhor. Quando nós damos peso para esses valores, não para os nossos, que a gente já mencionou. Cara, ninguém resiste a essa comunidade. Amém. Ninguém consegue deter essa comunidade. Não importa se é pequena, se é simples, se é rica, não importa essas realidades de estrutura. Ela vai gerar vida, vida, vida. Amém. E é o que nós queremos que as pessoas conheçam na Reviver, logo no início, na visão apostólica, está assim, nós queremos que Jesus seja conhecido. E não nós. Não bandeira, o dogma. Pessoal, aí o dom rola solto, o poder rola solto para a gente impor as mãos, o medo é retirado e vai embora. Quer dizer, uma comunidade que vive na alegria, na graça, no amor de Deus, tirando essas bases do homem, que funcionando nas bases de Deus. Aí vem os dons, um supre o outro, um se interessa pelo outro. Você vê pessoas se interessando por alguém e outros alguém não se interessando por ninguém. Aí, sabe, e diz que está com a gente. Às vezes eu brinco, o pessoal bate nas nossas costas, né? Não, estamos contigo, estamos juntos. Junto com o quê? Com quem? Porque no primeiro desgosto, no primeiro confronto, sei lá, o cara muda o canal. Eu sempre falo assim, o cara está no AM e muda para o FM. Muda o canal. Ele amava a gente, não ama mais. Gostava da gente, não ama, não gosta mais. E aí, de repente, tá ali, não tá mais. Aí, cara, tu fica doido, né? Porque você tem que olhar assim para as pessoas. E a gente se sente mal porque eles colocam a culpa na gente. Por que você saiu? Por causa de você. Aí, meu Deus do céu. Aí você leva aquela carga, aquele peso que todo mundo quer botar em cima de você. Aí a gente tem que andar na liberdade do Senhor também, né? Uma comunidade alegre, vitoriosa, que manifesta Amém. essa graça, essa alegria, o servir, o amar de verdade. Cara, quem é que resiste a uma comunidade assim, Cledinho? É o que nós vamos lutar. Amém. Amém, apóstolo Bandeira. Essa é a comunidade dos filhos, né? Essa é a mentalidade dos filhos. Que mesmo com problemas avançam, se amam e estão vivendo em mutualidade de uns para com os outros, são família, são corpo bem ajustado, e é isso que nós queremos, irmãos. Queremos que toda a mentalidade de escravo, toda a mentalidade de exigência, toda a mentalidade de direito, de lógica, de razão, queremos que, na verdade, o eu caia e que Cristo prevaleça. Isso é o propósito eterno de Deus, que a gente vá reunir todas as coisas em Cristo para edificar uma casa espiritual para Deus, segundo o desenho de Deus, como Deus pediu para a gente fazer. Então, o que nós queremos com essa live, o que nós desejamos é aperfeiçoar você para que a sua mentalidade esteja submissa à vontade de Deus e que nada de mim nem de você mesmo esteja prevalecendo, que nossas ideias, nossas inovações, nossa criatividade não prevaleça, mas que venha a criatividade do Espírito, a renovação da mentalidade do Espírito, que venha essa paz, que venha a manifestação dessa alegria, para que a gente possa viver uma vida de igreja que desfruta daquilo que Deus nos deu, a própria plenitude de Cristo no meio da igreja. Então, apóstolo Bandeira, nós estamos encerrando e é sempre muito bom nossas lives, que sempre fica um gostinho de quero mais. E eu creio que em breve nós vamos poder fazer mais uma com outro tema. E eu quero te agradecer muito, quero agradecer aí todos os pastores, quero agradecer a todos os irmãos. E aí você pode deixar o agradecimento também, apóstolo.
Eu quero dar o nome para eles. É o pastor Edson Lu, pastor Vanderlei, lá de Cajati, Isso. pastor Roger, a esposinha dele, Dani,